vence o fogo. Amém, pessoal? Levanta a sua Bíblia para o céu, sentado mesmo. Deixa a gente orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, meu Pai. Sabedoria para que a gente possa explicar, meu Pai, e entendimento para que a gente possa viver aquilo que a gente está explicando, meu Pai. E que essas pessoas também tenham sabedoria para colocar em prática, porque a Tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos, meu Pai. Então que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha tocar a nossa vida de uma forma grandiosa e de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço de todo o meu coração, que o Senhor abençoe aonde chegar essa palavra, que chegue o Teu poder, que chegue a Tua bênção, que chegue a Tua virtude, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos falar acerca da fornalha de fogo, né? Nós vamos falar acerca de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa história, esse fato, ele aconteceu na Babilônia há 600 anos antes de Cristo. Amém? A Babilônia era um lugar riquíssimo, governado por Nabucodonosor II. E o Nabucodonosor era um cara que ele era visionário, ele estava comandando uma cidade que era grande na época, que era uma cidade boa e grande na época, e ele criou na época uma das 7 maravilhas do tempo antigo, que era o jardim suspenso. Ele criou um jardim suspenso para a esposa dele, que se tornou a 7ª maravilha daquele tempo antigo, era uma das 7 maravilhas. É claro que o turismo naquela época não tem a força de hoje, né? Porque antigamente não tinha avião, antigamente não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha... É ou não é? Então não era aquele turismo como é hoje, que a gente pega com um avião, em 1 hora você chega do outro lado do Brasil, 1h30, 2 horas, você está do outro lado do Brasil, né? Mas naquela época tinha esse jardim suspenso que era tão bonito, que virou uma das 7 maravilhas daquele tempo antigo. Diga glória a Deus. Amém? E aí a Babilônia entrou em Jerusalém e escravizou os homens de lá, o povo de lá, e levou com eles cativos homens inteligentes como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas na verdade o nome deles não era Sadraque, Mesaque e Abednego, era Ananias, Misael e Azarias. Só que o rei mudou o nome deles. Por quê? Porque aquele nome era de origem lá de Jerusalém. Então eles mudaram o nome daqueles homens e colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o rei, ele construiu uma estátua de 27 metros aproximadamente de altura, era muito alta, lá na planície de Durá, e num lugar que era apropriado para mostrar poder, era um lugar grande e era apropriado para mostrar poder. E aí, junto com essa imagem, eu estou falando para resumir a história um pouco, porque ela é um pouco longa. Junto com a imagem, ele criou um decreto. Então, todo mundo da cidade era obrigado. Era o quê? Obrigado. O decreto de um rei não podia voltar atrás, não podia revogar um decreto de um rei. Então, o rei era uma autoridade máxima dentro de uma cidade. E aí ele colocou toda uma orquestra lá, e quando tocasse todo o som daquela orquestra, o povo tinha que se curvar e adorar os deuses dele e a imagem de ouro que ele levantou. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram essa imagem. Diga glória a Deus. Amém? Em nome de quem? Olha o que diz lá a palavra de Deus. Eu quero começar por aqui, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho. Diz assim: respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos, ele quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei, ele nos livra. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego deram essa resposta para Nabucodonosor? Porque quando todo mundo se curvou,
aqueles 3 homens ficaram o quê? De pé. Eles não se curvaram diante dos outros deuses, não se curvaram diante de uma imagem. Nós que somos cristãos, nós não podemos se curvar diante das imagens que o diabo coloca diariamente na nossa vida. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, se curvar. Nós não podemos. E lá no 13, olha só, 3,13 diz assim: então Nabucodonosor, quando Nabucodonosor soube que eles não se curvaram, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E lhe trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses e nem adorai a imagem de ouro que levantei? O rei quis chamar eles, e talvez o rei se fez de desentendido ou pensou: não, eles não devem ter entendido bem. Eles entenderam que quem não se curvar é uma ordem minha, e quem não se curvar vai morrer. O rei chamou ele com a intenção de intimidar eles. Por isso, coloca a primeira figura lá. A fé que vence o fogo. Coloca para nós, por gentileza. A fé que vence o fogo não se curva diante da pressão. Diga glória a Deus. Diga, não se curva diante da pressão. O mundo pressiona nós para fazer errado. O mundo, você vê hoje, você que procura fazer as coisas certas, você é apedrejado. É ou não é verdade? Você é apedrejado. Você que está fazendo as coisas certas, que é fiel à tua esposa, que é fiel ao teu marido, que cuida da tua família. Nós que fazemos isso, nós estamos indo na contramão desse mundo. E porque a gente faz as coisas certas, vai na contramão desse mundo, vem uma pressão contra nós. O diabo todo dia, ele cria uma imagem para que a gente se proste. Ele falou para Jesus, mostrou toda a riqueza do mundo e disse: tudo isso te darei se o quê? Prostrado me adorar. Você não pode abaixar a cabeça para o diabo. Amém, pessoal? Você não pode aceitar o que ele está delegando para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Você não pode aceitar as coisas que o diabo impõe contra a sua vida. Agora, uma pergunta que eu faço: será que no meio daquela multidão só Sadraque, Mesaque e Abednego dizia que cria em Deus? O que tu acha? Não, tinha mais. Mas as pessoas, elas olharam e pensaram: não, eu vou salvar a minha vida. E a Bíblia diz que aquele que tenta salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a vida por minha causa, Jesus dizendo, esse o que? Achará. Então, tem coisas que quando a gente começa a percorrer o caminho da fé, nós temos que aguentar a pressão. Precisamos que aguentar a pressão que vem. Quando você não era da igreja, você xingava, você empurrava, você brigava, você batia. E todo mundo falava: pô, você viu o que fulano fez? Que legal. Vai gritar na tua casa com o teu cachorro. As pessoas vão falar: e é crente. E vai na igreja, porque é uma pressão. Você chega nos lugares, as pessoas ficam para você: toma aí uma cerveja, só um pouquinho, toma. Não, fulano, você quer? Toma aí. Ninguém vem na porta da tua casa e fala assim: ó, toma aqui 1 quilo de picanha, 1 quilo de costela, de vazio. Ninguém vem te dar isso. Se você fizer um churrasco lá com a tua família, ninguém traz carne. Mas toda hora está chegando um ou outro com cooler na mão, com cerveja. É ou não é verdade? E ninguém precisa ter dinheiro para tomar cerveja. A pessoa não precisa ter dinheiro para fumar. Sempre tem alguém para oferecer. E carne, se você não tiver dinheiro, você não come. É ou não é verdade? Por quê? Porque essa pressão, o diabo quer nos destruir. O diabo, você vê que Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego com um propósito, intuito do quê? De pressionar eles para que eles o quê? Para que eles se curvassem. E às vezes o diabo, ele tem trabalhado na minha e na sua vida, porque ele quer que a gente se curve. Diga: eu não vou se curvar. Não se curve diante do problema. Sabe quando você se curva, o diabo cria uma imagem e você fala: não, mas é assim mesmo. Tá ruim para todo mundo, tá repreendido em nome de Jesus. Tá ruim para todo mundo nada. Eu estava vendo um psicólogo falando comigo, diz que daqui a não sei quantos anos, não muito tempo, se não me engano 2030,
80% da população vai estar depressiva. Sabe por quê? Nós não temos paciência para mais nada, é muita coisa na nossa cabeça, muita coisa. As pessoas não têm paciência para mais nada. A gente não consegue aguentar a pressão e nós temos que aguentar, diga glória a Deus. Amém? Eu estava vendo uma reportagem um dia que falava sobre a águia. A águia, quando ela pega a presa, ela leva para cima, porque as presas que ela pega, eles não aguentam a pressão. E a águia é um dos animais que voa mais alto. E por ela pega a presa dela e leva para cima. E a presa às vezes morre por quê? Pela altitude, pela pressão. Então você, em nome de Jesus, você não pode se curvar. Não se curve diante dessa imagem que o diabo colocou. Não se curve. Ainda que isso custe a tua vida. A Bíblia diz que nós não temos que ter medo daqueles que podem tirar só a nossa vida. Eu estava falando para vocês esses tempos atrás. Eu estava comentando de uma mulher que foi diagnosticada com câncer. Ela chegou na igreja feliz, dando risada. Ai, pastor, fiz meus exames. Eu pensei que ela ia falar que não tinha nada. Ela falou, estou com câncer, pastor. E dava risada. Tá, irmã. Tá com câncer? E o médico falou que provavelmente eu vou ter 4 meses de vida. Eu estou tão feliz, pastor. Feliz, irmã? Sim. Porque se nesses 4 meses Deus me curar, toda a minha família vai ver a glória de Deus. Se Deus não me curar, eu sei, pastor, que eu estou fazendo tudo certo. Eu sei que eu sou uma mulher de Deus. Eu levo Deus a sério. E se Deus não me curar, daqui 4 meses eu vou ver a glória de Deus. Olha só! Então é uma pessoa que não, o quê? Se curva. E eu estava falando que 1 ano e pouco depois ainda, essa mulher estava viva. Por quê? Porque ela não se curvou. O diabo coloca imagem, não é assim mesmo, coisa nenhuma. É isso que o diabo quer que a gente pense, que é assim mesmo, eu tenho que me curvar, senão eu vou morrer. Ei, eu prefiro morrer do que se curvar. Porque na verdade, nós que estamos com Deus, a gente não morre, a gente tem a vida eterna. Diga glória a Deus. Coloca para nós a segunda figura, a fé que vence o fogo. Olha só. Independente se Deus fizer ou não, eu vou continuar crendo e adorando. Ou seja, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Uma criança, seus filhos, seus netos, quando eles queriam alguma coisa que você não dava, que eles eram pequenos, eles fazem o quê? Chora. Tem gente assim, eu vou sair da igreja. Sabe o que Deus vai fazer porque você bateu o pé? Tu acha que se Deus vai te dar, Ele vai mudar de ideia? Porque você chorou e falou, Deus, o senhor tem que fazer, porque senão eu vou sair da igreja. Deus vai olhar para... Como que você vai sair de uma coisa que você é? Né? Que às vezes a pessoa pensa assim, não, Deus vai ter que fazer e fica naquela. Deus não precisa de nós, meu irmão. É nós que precisamos de quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que resposta linda. Se o nosso Deus, lá no 17, se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles quiseram dizer, se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. A Bíblia fala que a gente não pode dizer, a gente vai para tal lugar, e daqui 1 ano a gente vai ficar lá, vai ficar 1 ano, vai lucrar. Não, é se Deus quiser. Eu já vi pastores pregando, falando, não, se Deus quiser, nada, Deus quer. Mas então Deus é nosso empregado. Não, Deus é nosso Senhor. E se Deus não quiser, não adianta eu orar, não adianta eu se espernear, não adianta. Se Deus falar não tem quem fale sim. Quem concorda com o pastor? Porque Deus é um ser que está acima de nós. E às vezes a gente trata Deus tão mal. Você gosta de ser maltratado ou não? Gosta ou não? Se você chegar num lugar e for maltratado, você volta ou não? Não. Imagine, chega num lugar e é maltratado. Deus, todo dia Ele te acorda, convida para você tratar Ele bem. Aí você fala assim, Deus, o Senhor tem que fazer e vai fazer, e se o Senhor não fizer, o Senhor vai ver. Ele olha e fala, não é comigo que Ele está falando. O Deus dele não pode ser eu. Olha que quanta ignorância. Deus olha e fala, quanta ignorância.
Eu fiz ele acordar, o coração dele está batendo, graças a mim. O diabo, o nosso inimigo, anda no nosso derredor. No nosso redor tem anjo de Deus acampado. Se você souber o quanto que Deus trabalha em teu favor, se a pessoa souber, a gente tem até vergonha de pedir algo para ele. Ele trabalha tanto, gente. A gente é tão falho, tão errante. A gente escolhe errado. A gente, fala às vezes o que não deve. E Deus tem que trabalhar tanto para proteger a gente que você não tem ideia. Tem anjos agora. Se você pudesse ver a guerra espiritual que está acontecendo agora, para você não ouvir essa palavra. Você está aqui, o inimigo está falando, você fechou a geladeira? Você sobrou carne do almoço? Ah, meu Deus, você desligou a panela que você estava fazendo feijão para amanhã? E o diabo, ele tenta levar você para onde? Onde será que está meu filho? Onde será meu parente? Onde o diabo fica numa guerra? Ah, não, aqui o diabo não está, pastor. Porque na igreja o diabo não está. Tá aí, então me explica. Quando Jó foi adorar a Deus, e Deus fala para o diabo assim, tá vendo meu servo Jó? Né? Onde tem Deus, o diabo também. Ah, pastor, Deus está aqui dentro da igreja? Tá, mas a Bíblia fala que cresce o trigo e o joio junto. Quem planta o joio? O diabo. Então o diabo precisa estar. É verdade, gente. Ai, pastor, que medo que o diabo está aqui. Ele veio aqui só para ser envergonhado. Amém, pessoal? Porque onde tem pessoas, ele está ali tentando perturbar, tentando tirar paz. É ou não é? Quanta gente não consegue prestar atenção no culto porque você começa, meu Deus, será que eu tomei meu remédio de hoje? Meu pai, será que eu bati o cadeado do portão? Será que eu tranquei o carro? Meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta amanhã? O boleto está vencendo, misericórdia. Quem que você acha que faz vir esse pensamento na hora da pregação? Tu acha que é Deus? É o diabo. Então a gente precisa entender que Deus fazendo ou não fazendo, eu tenho que adorar. Eu não sei se você tem coragem, mas eu falo para Deus todo dia, Deus, se o Senhor não fizer mais nada na minha vida, eu só tenho um motivo para te agradecer. Ah, pastor, mas o Senhor não tem sonho? Eu tenho sonho. Mas se Deus sair de mim, o meu sonho não é nada, né? Se Deus não aprovar o meu sonho, eu nem quero que se realize. Porque ter tudo e não ter Deus é não ter nada. Você entende ou não? Eu estava falando outro dia para os irmãos e falando assim, ó. Você sabia que tem irmão que não pode ter dinheiro, que se ele tiver dinheiro, ele põe a família fora. Tem irmãos que não prosperam, não pode prosperar, porque se te prosperar, ele abandona tudo. Agora está chegando aí o final do ano. Quantas são as pessoas que vão dar um tempo da igreja por causa do final de ano chegou? Porque querem ir para a festa, porque o coração delas ainda não se converteu. Então, a fé que vence o fogo, independente se Deus fizer. Eles falaram, olha, eu posso morrer. Quer me jogar na fornalha? Pode jogar. Mas eu não vou adorar teu Deus. Eu não vou voltar atrás daquilo que eu falei para o meu Deus. Hoje eu falava para as pessoas de manhã, fica tranquilo, pessoal. Que eu só vou sair daqui, quando Jesus vir me buscar. Se demorar daqui 100 e poucos anos, eu vou estar lá com 138 anos, bem devagarinho. Hoje o pastor Eduardo vai dar uma palavra. Eu vou chegar bem devagarinho. Paz, pessoal. Ah, tá grande, bonita a nossa igreja. Vou ficar olhando crianças que talvez nem nasceram, vão ser pastores desse ministério. A gente vê como passa rápido as coisas. Amém? Às vezes as pessoas falam assim para mim, pastor, eu fico às vezes preocupado, eu tenho medo que o senhor vá embora daqui. Eu não posso ir embora, nem que eu queira. Nem que um dia eu quisesse, porque eu tenho um voto com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Deus falou assim, ó, eu vou fazer nascer uma igreja e eu vou colocar na tua mão para você cuidar, você vai cuidar. É que nem, por exemplo, quem tem filho aqui, diga amém. Tu pode chegar um dia e falar, tu não é mais meu filho? Não pode. Você não pode. O teu filho vai crescer e sempre vai ser teu filhotinho, teu filhinho. Você vai chegar, ô nenenzinho, na frente da namorada, na frente do marido, é ou não é? É sim. Então assim é a igreja. Deus tem abençoado, nós vamos fazer já fizemos 6 anos, porque eu tenho isso dentro do meu coração, eu não estou aqui para passar tempo.
Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus para você. E se Deus, eu não me importo, eu estava vendo ontem os vídeos, antes de ontem, eu estou preparando um vídeo para a festa do dia 30. E quantos cultos eu fiz, pastor, com uma pessoa? Quantos vídeos, e a minha esposa ficava lá atrás tirando foto, quantos vídeos eu fiz com uma pessoa? Esses dias à tarde estava um sol e eu fiz um culto com uma pessoa. E aí a irmã falou assim, pastor, por que o senhor está chorando? Eu estava com saudade de fazer culto para uma pessoa. Porque a igreja está indo para outro nível, Deus está abençoando, a gente tem que valorizar cada coisa. Diga glória a Deus, amém? Então se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, eu vou continuar adorando Ele. Isso não é derrota, isso é respeito. Eu preciso ter respeito com quem? Com Deus. Coloca a última figura para nós lá. A fé que vence o fogo. A fé que vence o fogo entende que Deus não nos livra mas sim na fornalha. Eu estava falando para as pessoas, às vezes você está bem, atrapalha você achar que está bem. A Bíblia fala, aquele que pensa está de pé, cuide-se para que não. Eu me lembro o dia, eu fui tirar a glicose é muito baixa. Falei, está muito baixinho. E aí comecei o quê? Aquele dia eu relaxei, porque eu achei que já estava bem, então eu comecei a relaxar. Aí o pão eu já coloquei bastante doce de leite, né? Fui fazer uma vitamina, coloquei na vitamina umas colherinhas de açúcar. Assim é na vida espiritual. Se você acha que está bem, choveu, eu não vou na igreja porque eu vou orar em casa. Fulano se levantou contra mim, mas eu nem vou orar porque Deus vai se encarregar dele. Você tem que orar, porque se você não orar, você perde a batalha, meu irmão. Você sabia disso? Não. Se você não orar, se você relaxar, você perde a batalha. O diabo está procurando uma brechinha assim, ó. Tu já viu uma casa que ela começa a ser devorada pelo cupim? Ninguém viu o cupim entrar. Se nós víssemos, a gente matava, é ou não é? Eu lembro que, quando eu era pequeno, tinha uma meia-água que a minha mãe construiu, e antes de a minha mãe pagar a meia-água, o cupim começou a comer no lugar onde tinha uma goteira. E aquelas criançadas davam pedrada, eu também estava envolvido. E aí quebrou e começou a cair água. E naquela parte que começou a cair água, olhando a pintura, estava normal. Mas quando a gente colocava o dedo, estava oco por dentro. Quando o inimigo consegue entrar na nossa vida, aparentemente parece que nós estamos o quê? Aparentemente parece que nós estamos bem. Mas às vezes a gente está oco por dentro, a gente está vazio das coisas de Deus. Então, Deus, Ele permite que a gente passe por determinada situação. E olha por quê. Vamos lá ler o 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Olhe para mim. Quem você já teve uma sensação que depois que você se converteu, as tuas lutas parece que está maior do que era? Já teve, e é verdade. Porque o inimigo não está preocupado com quem está na mão dele, que se morrer hoje vai para o mesmo lugar que é o destino de Satanás. Ele está preocupado com nós. Então ele coloca toda a força para não derrubar, mas diga, não vai conseguir. Ele coloca toda a força para derrubar você, para me derrubar. Ele não vai conseguir nos derrubar. Diga glória a Deus. Mas olha só, ele se acendeu 7 vezes mais do que costumava, né? Ordenou no 20 aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. E esses homens foram atados com os seus mantos, túnicas, chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Olhe para mim. O rei perdeu os homens mais poderosos do exército deles
Porque eles foram mexer com quem adorava a Deus de fato e de verdade. Por isso que você não se levante nunca contra ninguém. Porque às vezes você está se levantando contra alguém que é um adorador de Deus. É uma pessoa que está levando Deus a sério. Então você tem que tomar muito, não se levante contra ninguém. Ore pelas pessoas. Eu sei, às vezes você vai ouvir o pastor resolvendo situações, porque Deus me colocou como líder de uma igreja, então eu tenho que resolver certos problemas, eu preciso. É triste isso, mas eu preciso. A gente tem coisas que a gente não tem prazer de resolver, mas a gente precisa. Então, aqueles homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram, porque a fornalha estava acesa 7 vezes mais que costumava. E como é que eles caíram na fornalha? Como é? Atados. Às vezes a gente não percebe, mas a gente está atado em alguma situação e Deus deixa nós entrar na fornalha para nos desatar. O fogo da fornalha, o fogo dos problemas que a gente enfrenta é para nos desatar. Tem pessoas atadas, você não consegue ir para lugar nenhum, você está ali, ó, né? E aí Deus deixa você cair na fornalha, porque é o fogo da fornalha que vai arrebentar essas cordas. Diga glória a Deus. Mas você precisa crer. Aí olha o que diz lá. Olha só, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou. As pessoas que querem o teu mal vão se espantar com o que Deus vai fazer na tua vida. Diga, eu creio. Então Nabucodonosor se espantou e levantou-se depressa. E lhe disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam o quê? Dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Diga glória a Deus. Como que é passear? Você já passeou? Pergunta para essa pessoa que está ao teu lado: você já passeou? Se a pessoa não passeou, tem que passear. Como que a gente passeia? Eu sou especialista em ficar olhando vitrine. Eu fico olhando assim, né? A gente passeia, a gente tira uma foto, aí a gente fica vesgo na foto, aí tira de novo. Não é? Passear. Quando a gente vai passear, a gente está assim: pô, que legal essa casa, que bonito, vou tirar uma foto aqui. É ou não é? Você está passeando. Quando você está indo para o trabalho, você vai como? Parece um foguetinho. É ou não é? Meu Deus, estou atrasado, meu Deus, tomara que eu chegue antes do meu patrão. É ou não é? Mas passeio não. Sadraque, Mesaque e Abednego olharam um para o outro, imagine eles conversando entre eles. Quando eles viram que as cordas se arrebentaram, a Bíblia fala, nem cheiro de fogo eles tinham, nem chamuscado os cabelos ficaram. Quem nunca deu aquela queimadinha nos pelos da mão no fogão, né? Já dá aquele cheirão, né? Quem nunca estava passando roupa, tocou no ferro de passar roupa, já queimou. Já pensou aquele fogo assim, eles olhando, falando: como vale a pena? Gente... Quando Jesus voltar, eu quero ver Sadraque, Mesaque e Abednego, eu quero olhar para eles e perguntar: como que foi? Já pensou o fogo queimando e ele olhando assim, ó, aqueles homens caindo no fogo, morrendo, sendo queimados, e eles passeando assim, ó. E numa dessa estava fresquinho, assim, que nem um escritório com ar-condicionado, uma sala com ar-condicionado, estava fresquinho, eles olhavam assim: ih, você também está andando, desatou, vou passear no fogo. E aí fala que tinha 4 passeando no fogo. E esse quarto era Deus que estava lá. Deus, ele permite que a gente passe por situações que ele não quer que a gente se acomode. Deus, ele permite que a gente passe pela fornalha. E se eles não tivessem ficado de pé, não tivessem sido lançados na fornalha, nós não estávamos falando deles hoje. Esse fato aconteceu 600 anos antes de Cristo, para você ter uma ideia. Então, quantos anos já? E hoje ainda nós falamos dele. Sabe Deus quanta igreja no Brasil e no mundo estão pregando essa palavra hoje? É ou não é verdade? Sabe Deus? Por quê? Porque eles ficaram de pé, eles não se prostraram. Já pensou, gente? Tem uns caras que eu quero conhecer, gente. Quando eu estiver na glória de Deus, eu quero conhecer. Eu quero olhar assim para Noé e perguntar assim: Noé, como que foi ouvir a voz de Deus uma vez
construiu uma arca, um projeto de mais de 100 anos. Em nenhum momento você vai ouvir Noé falando: Deus, fala comigo isso aqui. Aleluia. Ou Deus, a arca é desse tamanho, mas está muito grande. Não, ele não questionou. E a gente questiona tanto, né, gente? Questiona tanto. Olha, eu quero ver se Deus está falando comigo hoje. Olha, se vir amanhã um sol forte, é porque Deus está falando comigo. Daí vem uma nuvem. O sol não aparece. Ai, Deus, é um sinal. Ei, não, para com isso, meu. Isso é simpatia. É ou não é? Então, nós precisamos colocar dentro do nosso coração. Os dias ruins só servem para uma coisa: desatar a gente. E depois da grande luta vai vir uma grande vitória. Diga glória a Deus. Olha o que aconteceu, tarefa de casa. Continua lendo lá o que aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha o que aconteceu na vida do rei. Olha depois o que aconteceu na vida do rei. É a tarefa de casa. Vai ter um domingo que eu vou perguntar o que aconteceu na vida do rei, só para ver se as pessoas leram. Porque os problemas que a gente enfrenta é bom. É ruim quando a gente está passando, não é ruim? Mas depois desse problema vem uma grande vitória com sabor de mel. Deus vai nos honrar. Diga glória a Deus. Ei, o problema é para nós não se acomodar. Não se acomode na fé. Não se prostre. Imagine só se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem sido jogados na fornalha. Nós não estaria falando deles hoje. Posso falar ou não? Talvez você está dentro da fornalha agora. É luta na tua casa, é luta no teu trabalho, é luta no teu casamento, é luta. Não se curva, porque isso não vai causar dano para você. Você vai sair disso dando glória a Deus. Você vai sair disso melhor do que você entrou. Diga glória a Deus. Amém. Pastor, eu quero ter essa fé que vence o fogo. Porque todo mundo que se converte, nós vamos ter um momento que é como se fosse um batismo de fogo mesmo, sabia? É luta, pessoal. É luta. Um dia eu passei por uma luta e eu falei para Deus: Deus, e agora? Ele continua fazendo o que você está fazendo. Amém? E depois que eu passei por essa luta, eu olhei e falei assim: como foi bom eu ter continuado. Amém? Pastor, eu quero ter essa fé que vence o fogo. Glorifica esse Deus bem forte. Fica de pé no seu...